Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio Drapatunas, esse é o programa Vida Inteligente. A gente fica sempre com aquela dúvida, né? E muita gente tem certeza, outros não têm certeza. É um grande conflito. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, existe mundo espiritual, não existe? Então, é um grande enigma da humanidade para a grande maioria. Outros já têm consciência plena, já têm suas certezas, enfim. Então, hoje nós vamos falar, sim, sobre a parte espiritual. Claro, para isso eu trago sempre um querido amigo e irmão de quase 30 anos, se não mais do que isso, para a gente falar sobre essas perguntas que você não tem para quem fazer, a não ser para ele. Ou alguém, porque ele encara todas. Então, não tem enrolation com ele. Ele fala e pronto. É o que ele conhece, e nós vamos aqui dirimir dúvidas. Eu creio que todo mundo vai absorver, vai se deliciar com o que nós vamos conversar. O tema que se apresentou para hoje é atividades extracorpóreas, ou seja, atividades fora do corpo. O que é isso? Já vamos ver já. Deixa eu convidá-lo para entrar para a sala aqui. E aí, Elan, tudo bem com você? Olá, Eustáquio. Tudo em paz. Mais uma vez, feliz de estar aqui junto com meu amigo e irmão Eustáquio, com toda a sua audiência, com os nossos amigos e amigas que se vinculam aí à tentativa de se viver de forma inteligente que você promove sempre. Mas cada um fazendo a sua parte. Agora, eu tenho antes da gente entrar nesse tema, eu tenho uma curiosidade. Eu tive um amigo que talvez você tenha conhecido, né, no meio ufológico, principalmente. Você deve ter ou conhecido, participou de evento com ele, e ele já foi embora, né? O Luiz Gonzaga Cortese de Paula. Você conheceu? Grande irmão, mora no meu coração, cara por quem eu tenho profunda amizade, respeito e admiração. Perfeito. Então tá legal. Já começamos bem. O Luiz Gonzaga, eu já falei para ele, também irmãozão de, nossa, quantos anos, né? Projeto Alvorada e todas aquelas coisas. Um dia eu cheguei para ele, eu falei, escuta, me diz, por que só você fala sobre... Eu nunca vi, porque eu estou metido nisso há mais de meio século. Gonzaga, por que só você fala sobre esses seres, dá o nome deles e tudo isso aqui, e ninguém mais fala desses seres? Aí eu não me lembro o que ele respondeu. Mas onde eu quero chegar é, por que só ele falava daqueles seres e ninguém mais escrevia sobre aqueles seres que você conhece bem o que ele descrevia, né? Tudo. Sim, eu li todos os livros dele, li os livros dele. E até ele, pena que ele foi embora, né? Eu cobrei dele a parte 2 do Herança de Elisa, né? E era um livro muito legal de ler. Ele foi... Então, agora, voltando, por que eu falei do Luiz Gonzaga? Porque você, Rogério de Almeida Freitas, você fala, você aborda o que os outros não abordam. Eu quero saber o porquê, se você puder responder. Tem coisas que só você fala, tem coisas que... E você fala com uma liberdade, assim, como se você tivesse lá, se você tivesse vivenciando, ou se você veio de lá, tudo isso aqui. Aqui você... Como é que você explica isso aí? Eu acho que todo mundo tem essa... A pergunta que eu estou fazendo, essa curiosidade. Por que você... claro, cada um de nós é único, patati patatá, essas coisas que nos falam por aí, mas por que você acessa essa fonte e os outros não acessam? Porque você traz assuntos diversificados. Você traz, tipo, certezas suas, eu vejo que são certezas suas, isso aí não resta a menor dúvida, porque você fala com uma convicção muito grande. Define o Rogério de Almeida Freitas, o Jean Valjean, onde é que ele vai buscar e por que só você? A não ser que você me diga, não sou eu, não, grego. Tem 512 aí que você não conhece que falam a mesma coisa que eu, que estão na mesma. Então, vamos lá. Eu sei que é uma pergunta... Não sei, você pode tirar de letra a pergunta, mas acho que você jamais esperaria que eu te perguntasse um negócio desse. Vamos lá. Esse é o pano de fundo, mas, por um lado, que possa parecer enigmático, para quem, entre aspas, observa o que eu tento produzir,
porque, efetivamente, dos 54 livros que eu produzi até agora, Sim. e das 1000 palestras de 2, 3 horas cada uma sobre assuntos diferentes, e não é 1000 metaforicamente, não, é literalmente a coisa, é muito complexo. Então, assim, uma vez eu fui perseguido por uma pessoa que trabalhava numa certa agência de inteligência, e ele terminou me dizendo, quando ele cruzou comigo em vários lugares, eu disse, olha, nós temos duas alternativas, ou eu chamo a polícia, ou você... Aí, e ele segurando lá uma pasta, ele só andava de terno, coisa e tal, eu disse, não, é porque eu trabalho para uma agência de um país X, e como ele me pediu reservas, eu também não vou extrapolar, de faltar com a ética que eu dei minha palavra a ele, do jeito que ele deu a palavra dele a mim, se é que isso existe ainda no mundo de hoje. Claro. Em resumo, ele trabalha para uma agência que presta serviços a uma instituição estadunidense que trabalha para não sei quem. E na inteligência artificial lá, olhe bem, tá? Na inteligência artificial que ele já tinha há uns 15 anos atrás, olha, a tal inteligência artificial disse para eles que a obra que eu produzia não era de origem humana. Opa. Ou seja, as ideias, as formulações, e por isso ele me perseguia. Porque ele queria checar as minhas fontes. Né? E aqui entra o lado enigmático da história, porque, assim, de fato, eu, enquanto Rogério, sou só um ser humano, como qualquer outro. Eu, por mim mesmo, não estaria fazendo nada do que terminei vindo a fazer. Eu preferia estar curtindo a vida de outra forma. Mas, assim, o espírito que me anima, e aqui é o X da questão, é que tem um envolvimento com uma série de assuntos e uma série de experiências passadas que ele teve na condição humana e em outras condições, é que fez dele um potencial, uma consciência extremamente atuante e que se utiliza de mim, e mais ainda, junto com outros amigos espirituais e outros seres que não são espíritos encarnados. Então, a minha condição humana é a ponta de um iceberg, vamos assim dizer, em cuja estrutura invisível existem várias consciências ou inteligências trabalhando. Essa é a verdade. Se isso pode ser entendido. Não, ficou claro. Tem coisas que a gente não tem condição de explicar. Né? Eu preferia dizer assim, eu sou alguém extremamente isso. Eu não sou. Eu, Rogério, não sou porcaria nenhuma. E nem tenho aspirações, nem pretensão de coisa alguma nesse sentido. Apenas, assim, por que é que eu falo de assuntos que ninguém fala? Vamos voltar à sua pergunta original. Que era o caso descortete de um ou de outro. Né? Realmente, aos meus 27 anos, a primeira vez que eu tive coragem de encarar essa coisa de frente, ou seja, seres de fora falando comigo, no caso eram espíritos desencarnados, depois é que a coisa ficou complicada, eles disseram muito claramente que eu estava atrasado para um trabalho, ou seja, aos 27 anos eu já estava atrasado, imagina, estou com 64 hoje. E que esse trabalho ou eu faria ou ninguém faria. Quando alguém diz esse tipo de coisa para você, a primeira desconfiança que você tem é, quero inflamar meu ego. Isso aqui está virando obsessão. Isso aqui já... Aí, quando eu perguntei, e o que vocês querem que eu faça? E quando eles disseram escrever, eu me lembro que eu sorri, porque eu não sei escrever. Eu não tenho talento para ser escritor. Sim. Já escrevi 54 livros e mais centenas no meu computador, mas eu não gosto de escrever. É um saco.
Entendo. Quando ele disse isso, eu disse, cara, vocês erraram feio de endereço, porque a única coisa que eu escrevi na vida foi a redação do vestibular, quando eu tinha Isso, do ginásio, né, que a gente fazia. 10 anos depois, fora isso, só um outro relatório da Caixa Econômica, que eu trabalhava, era funcionário da Caixa, coisa e tal. Aí, para minha estranha surpresa, esses seres foram me envolvendo e eu comecei a escrever feito um louco. E não é escrita de espírito incorporado em mim, não é psicografia só. Psicografia foi no início. Sabe, hoje em dia não tem mais isso, mas no meu tempo e no seu tem carro velho que precisa empurrar para pegar na segunda. Né? É verdade. Hoje não tem segunda, hoje é tudo lado. Mas assim, eu era alguém que precisava ser empurrado e a partir de um certo ponto eu iria por mim mesmo. Então, nesses últimos 25 anos, eu estou por mim mesmo escrevendo com o crivo da minha consciência, mas por trás de mim existem figuras e se comunicam comigo. Eu vou fazer o quê? Se comunicam. E, de fato, eu fui percebendo aos poucos, porque no início, eu digo, isso é algum processo de obsessão ou de possessão que estão tentando colocar na minha condição humana. Né? Tá. Mas não, eu fui dando tempo para ver se surgiam outras pessoas. Essa coisa do mental, mano, que já vão 8 livros, 8 módulos, de 8 horas cada. O mental, eu jamais pensei em dar curso ou escrever livros sobre isso, porque era só um yoga que eu criei para mim mesmo. Entendi, sim. Está entendendo? Então, muita coisa eu tive que fazer, eu tive que embrulhar como se eu estivesse escrevendo para as pessoas, porque no início eu pensava que eu estava só organizando um estudo sistemático para mim mesmo e depois ver se aquilo teria utilidade. Mas aí, em resumo, hoje estou com 64 anos, olho para os assuntos que eu encaro e não vejo ninguém na face da Terra fazendo isso. Mas foi a razão da minha pergunta? Aí é questão de canalização, Eustáquio. Por que é que isso acontece? Não é porque a Scortetti, eu, ou seja lá quem for, somos diferentes na condição humana disso ou daquilo. Mas do jeito que na televisão, no rádio, existem canais de sintonia, de ressonância, Sim. cada um de nós, um ser humano, é uma antena que recebe e emite. O quê? Bits, informações. Então, da sua emissora, você é o único locutor. É isso, né? Podemos dizer assim. Esse é o único canal. Existem muitos canais parecidos uns com os outros, que é um pouco mais do mesmo, mas que tem a sua função. Tudo na vida tem a sua função. Não tenha dúvida, claro. Só queria saber os porquês, né? Que é curioso. Porque, assim, segundo eles, a humanidade sempre estaciona num degrau da escada. Isso seria um comportamento meio apolíneo, como Nietzsche, nos seus livros, apontava, né? Que há 2 tipos de ser humano, falando de forma bem simplória. Os seres humanos parecidos, ou que funcionam na moda do deus Apolo, do panteão grego, que é aquele humano tipo rebanho, que vai para onde todo mundo vai, que faz como todo mundo faz, que obedece. Né? E tem o ser humano mais dionisíaco. Aí entra o exemplo de outro deus do panteão grego, Dioniso, ou Dionísio, né? Que é um deus totalmente diferente de Apolo. Dionísio já defende que cada um deve viver plenamente a sua vida e pague o preço, ou seja, é diferente. Tem o rebanho humano, apolíneo, e tem os dionisíacos. Aí o que é que Nietzsche diz? A humanidade, o pouco ou muito que ela evoluiu, ela o fez porque homens e mulheres dionisíacos, em alguns momentos da história humana, produziram novas ideias. Porque pela turma apolínea nunca surgiria nada de novo, porque a turma apolínea está estacionada num andar, num degrau dessa escada ascensional. Os dionisíacos, eles ou vão para cima ou vão para baixo, mas faz algo diferente. Eles não ficam ali, entendeu? Então, assim, os dionisíacos é que trazem algo de novo. Eles sobem um degrau. Aí, quando você sobe um degrau na escada, você enxerga mais longe do que quando estava no degrau de baixo.
Aí você diz, ei, pessoal, eu estou vendo isso. Aí a turma que está lá no degrau de baixo diz, desce daí, mentiroso, você não está vendo nada. A gente aqui não está vendo, como é que você está vendo? Então, assim, essas canalizações muito específicas, o mais do mesmo é para organizar o que já está conhecido naquele degrau. Interessante, eu acho. Aí, essas canalizações mais singulares, que podem também estar erradas, não tem garantia de certeza. Claro. Mas são essas tentativas da humanidade ser movida, ou de alguns seres humanos serem empurrados por uma força para que eles façam algo e, vamos assim dizer, ampliem a perspectiva das possibilidades humanas. Então, a resposta é por que isso acontece com... É questão de canalização. Quando seres lá fora escolhem, mexem os botões e nós aqui, humanos, podemos ir ou não nessa onda. Eu hesitei muito tempo e até hoje hesito. Por quê? Porque eu não tenho muitas certezas daquilo que faço. Por quê? Devido ao teor, à loucura dos assuntos. Foi o que eu falei. Mas achei que foi muito interessante a gente abordar isso, que satisfez, apesar de que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente só falou da parte de cima, mas tudo bem, já ficou, pelo menos ficou inteligível. Pois bem, isso que nós conversamos está dentro das atividades extracorpóreas, que é o tema de hoje. O Elan que está falando agora comigo, e o Eustáquio que está aqui, nós estamos aqui ou estamos concomitantemente em outro lugar? Nós dois estamos em vigília aqui. Estamos conversando por um canal eletrônico, que é a internet, essa virtual. Nós estamos aqui somente ou estamos, nesse momento, em outros lugares também? Estamos também em outros lugares. Caramba, olha aí. Vai, só que esse conhecimento ele não é trivial. Há cerca de 2.700 anos atrás, Siddhartha Gautama, Kapila, Patanjali, Jina Mahavira, essas 4 figuras nasceram onde hoje é a Índia. E cada um deles, à sua forma, da sua maneira, produziram novos conhecimentos que rompiam com a questão do domínio de seres de fora, o deuses sobre os humanos. E Kapila produziu Sankhya, onde ele falava sobre as ignorâncias que nos cegam, os tipos de ignorância. E tem uma chamada Vatireka, em sânscrito, que diz ou que mostra o tipo de ignorância que nós, humanos, temos, que nos impedem de ver o além das fronteiras da ilusão que Maya, entre aspas, causa. Maya é uma outra expressão sânscrita. Sim. E o ser humano se ilude a tal ponto de, além de não ver o que está além, pensa que a única verdade que existe é, entre aspas, a faixa de realidade na qual ele está inserido. O nome disso, Vatireka, em sânscrito, e para você, entre aspas, romper isso, para você afastar esse véu da ignorância, para você descerrar os véus, porque, como Kapila disse, é mais de um, são diversos tipos, aí é um clique mental, é um processo mental que o ser humano produz aqui dentro, ou alguém produz para ele, alguém aperta algum botão aí e essa coisa funciona. Que coisa? A multifaceta, o lado multifacetado do eu humano. Porque, assim, o eu humano não está dentro aqui desse corpo, nem do corpo de Eustáquio, nem de ninguém. Do jeito que um rádio fala, mas o locutor não está lá dentro. Isso. Eu, Rogério, estou falando, mas aqui dentro desse corpo não tem nada, só podridão organizada, sob a forma de células, órgãos, sangue, bilis, blá, 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 blá. Perfeito. Mas aqui dentro não tem nada. A consciência que faz com que Rogério fale, ou a consciência que faz com que um rádio fale, está fora do rádio ou fora desse corpo. Tomando isso como sendo um pressuposto correto, um pressuposto
pactual. Aí você percebe que o eu humano ele está em qualquer canto, menos dentro do corpo. Mas a sensação que nós temos é que ele está aqui. Mas por que a gente tem essa sensação? Porque aqui dentro tem 85 a 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio se agarra um no outro, formam um caminho aí muito estranho em que informações penetram a todo instante dentro das células neuronais. Por mais de 1000 bracinhos que cada neurônio tem, são os dendritos. Essas informações entram na célula pelos dendritos e são processados pelo código neuronal de cada neurônio e só sai uma resposta. Preste bem atenção. Essa célula, um neurônio, tem 1000 bracinhos para receber informação, mas só tem um canal para a resposta que o código neuronal processa dentro da célula ser expressa. Então, nós temos bilhões de neurônios recebendo informações o tempo todo e todos eles processam essas informações e soltam a mesma resposta pelo axônio de cada neurônio. Essa mesma resposta, a pulsação dela, sobra aqui no nosso lobo frontal, no nosso córtex frontal, e isso causa a sensação de que o nosso eu está aqui. O que é que a ciência, a neurociência descobriu? Quando enche a cabeça da gente com plantas, e coloca no visor, aí diz, Rogério, fala. Aí o médico diz, Rogério, fala aí qualquer coisa. Eu digo, cavalo. Aí ele disse, antes de você falar, seu cérebro se acendeu. Fala aí de novo. Eu digo, diz, ó, então, se seu cérebro acende 0,5 segundos antes de você falar, tudo que você fala é porque seu cérebro já mandou. Aí você pergunta, e por que meu cérebro se acende? Ah, porque recebe informações da vida via os dendritos neuronais. Então, assim, seja lá o que a gente chama de consciência, ela não está aqui dentro, ela está lá fora. Quem criou o corpo humano criou para controlar de fora, do jeito que se controla um rádio na televisão, de fora. Então, o eu da gente não está aqui. Ele está hospedado no nosso cérebro. Mas se você rompe as ignorâncias, notadamente a vatireca, esse véu se desfaz e você percebe a verdade. Qual é a verdade? É que o eu humano não é só esse tipo de eu que nós vemos na humanidade se movimentar e a gente pensa que é isso que está à vista. Jesus falava, perceba o que está à vista, que o oculto lhe será evidente. Há algo oculto por trás do eu humano. Mas só se percebe isso quando esses véus de certos tipos de ignorância, que infelizmente nas outras linguagens do mundo, mesmo a portuguesa, que é extremamente rica, mas a gente tem só uma palavra, ignorância, para definir tudo. No sânscrito, há dezenas de palavras que definem os tipos de ignorância que existem na condição humana. Então, superado algumas dessas ignorâncias, aí você, entre aspas, percebe objetivamente que o eu humano está em vários lugares, ou pode estar em vários lugares, por uma questão bem simples. A física quântica diz que 2 elétrons, mesmo um na ponta do universo e outro na outra, eles desaparecem de lá e ficam juntinhos, se for o caso, ou um se comunica com o outro instantaneamente. Um elétron não precisa percorrer a distância entre um ponto e outro. Ele está ali e, ao mesmo tempo, ele aparece lá. A nossa consciência também é assim. Você pensa que no cavalo, ao mesmo tempo, pensa em Jesus. Você pensa num bode, ao mesmo tempo, você pensa no ônibus. Ou seja, a nossa consciência ela não percorre um caminho entre 2 pensamentos. Ela simplesmente pensa uma coisa e pensa outra. O que implica dizer que, como o nosso eu é o resultado da expressão mental do que a consciência pulsa, o eu da gente também não precisa percorrer
entre aspas, a distância entre dois pontos. O meu corpo precisa, o seu também, porque a gente está dentro de uma matrix em que aqui as leis de Newton valem, mas no mundo quântico, aonde o nosso eu também existe, esse é o problema. O eu da gente não existe só na manifestação do corpo. Ele existe também antes, ou no estágio anterior ao que se passa aqui. Só que tem um véu de ignorância no meio e a humanidade é refém, é cativa desse truque. Agora, você está falando, nós estamos falando nós aqui, humanos, né, estando encarnados, cheios de carne, vamos dizer. A partir do momento, vamos dormir. Dormir ou entrei em estado alterado de consciência, vamos usar uma terminologia qualquer. Quando eu consigo me livrar dessa densidade do corpo, eu amplio a minha capacidade de percepção e de locomoção ou não? Se você estiver limpo de fórmulas mentais complicadas. Aí é difícil. Aí sim. Se você não estiver limpo, a sujeira, a infecção, a poluição dessas fórmulas mentais, desses arquivos, irão obstacular, de alguma forma, ou a sua impressão ou a sua percepção do mais além. Entendeu? Aí você não interage. O que me espanta um pouco, escutando muita gente falando sobre desdobramento aqui na Terra, sim, é a despreocupação com a condição moral, emocional e consciencial dessas pessoas e, ao mesmo tempo, a capacidade de desdobramento que elas afirmam ter. Como eu não posso julgar nem medir ninguém, eu mal consigo medir a mim mesmo, então eu não posso ser juiz de coisa alguma e nem aqui estou tendo essa pretensão. Apenas estou fazendo o comentário de que, para que o eu seja multifacetado, o eu humano, né, e possa, seja esse corpo dormindo, seja esse corpo acordado, o nosso eu, ter vivências outras que não estão ancoradas na experiência direta nesse corpo, mas cuja memória dessas experiências depois virão para cá, já que o eu está hospedado aqui enquanto isso aqui existir, enquanto esse corpo estiver vivo. Sim. Então, o que se guarda aqui no conectoma humano, e o que é o conectoma humano? É o resumo dos arquivos sinápticos que a gente tem, desculpe a redundância. Se esses arquivos são sujos, se eu tenho protocolos mentais sujos, se meus algoritmos são doentios no campo do psiquismo afetado, essas memórias não fluem. E realmente eu fico espantado como as pessoas descrevem uma série de coisas despreocupados de ressaltar essa perspectiva. A apometria, que muita gente utiliza como sendo... Sim. Eu fico observando com todo o carinho e respeito que posso, mas, assim, eu fico meio de bobeira no sentido de sem entender como é que figuras que em 5 minutos de conversa você já percebe algum desequilíbrio psíquico, alguma coisa complicada, alguma desritmia vibratória, algum tipo de coisa esquisita, né? E essas pessoas... E, assim, deve existir alguma explicação para isso ou é uma viagem na maionese do pior tipo, porque é uma ilusão dentro de uma ilusão. Então, assim, mas não há como se medir isso. Só se conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. Então, assim, é a vida que vai mostrando. Eu acho legal quando você fala, porque você não fala para agradar, né? E você não diz... Nunca eu ouvi você falar, pelo menos todos esses anos que a gente se conhece, você falou aqui umas 15, 20 vezes já, você nunca disse que as coisas são fáceis, né? Muito pelo contrário, você mostra uma realidade, que você mostra, como é que se diz? Você desanima. Vamos dizer, quem pensa que as coisas são moles, você não é que desanima, você dá um chacoalhão e acorda e falou, não é assim, não como você pensa, não é as mil maravilhas, você se desdobrando, você não vai ver passarinho,
anjinho voando, você vai ver coisa da brabeira. Isso aí que você acabou de dizer é importantíssimo. Dependendo do que eu sou aqui e eu sou desdobrado, eu sou em qualquer lugar. Então, eu levo essas tranqueiras para tudo quanto é lugar. Né? Isso é importante, é muito bom as pessoas saberem, né? Para poder, sei lá. Agora, você acabou de dizer, esse lixo que a gente traz, você já falou em vezes anteriores aqui também, como é que a gente consegue trabalhar isso, vamos dizer, no mundo físico, depois à noite, quando a gente sai, que eu quero falar mais sobre isso, qual é a nossa atividade, né? Fora, que a gente já falou, fora visitar os lugares. Como conciliar isso? Se eu venho cheio de tranqueira, né? Se eu venho cheio de tranqueira, aqui tem mais tranqueira ainda, porque é provas e expiações, como se fala. A gente vê que a coisa aqui é brava e está brava ainda, nem sei por que nós estamos aqui. Não somos flor que cheire para estar aqui, porque nós estamos passando todo mundo um processo danado. Qual você daria o segredo? Eu sei que você não dá segredo nenhum, mas qual seria o caminho para poder limpar essa coisa aqui, para eu poder dormir à noite, sair, ir para um lugar onde eu possa fazer uso dessa consciência? Isso que você acabou de dizer. Só tem um, não existem dois. E os mestres lá atrás já falavam disso, é o autoconhecimento e a pacificação da pessoa. Fora isso, não tem. Fora isso é o caminho da fé. Mas o caminho da fé, da crença religiosa, hoje em dia faz com que as pessoas peçam a Jesus para Jesus protegê-la na hora em que vai roubar um banco. É verdade, é mesmo. Então, assim, mas isso é indigno da parte da pessoa, acionar o nome de Jesus ou de Deus para que eles se tornem mordomos dos nossos caprichos, das nossas esquisitices. Então, eu, Rogério, no meu tamanho, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, na tentativa de me ver digno diante de mim mesmo, foi tentar me livrar dos meus maus, entre aspas, pendores, dos traços do meu temperamento psíquico, que nem eu gostava. O nome disso é autoconhecimento. É quando você olha para você mesmo e diz: putz, o que é que diabos existe em mim que eu não gosto? Não é nem os outros. Sou eu mesmo. E na hora que você começa a mergulhar em si mesmo e começa a procurar se pacificar, que é na hora que você traz, né, frente à sua consciência, traços feios de você mesmo, e nessa hora você começa a procurar fazer o mais comezinho dever moral, no sentido de virtude, que o ser humano deve praticar, que é o da reforma íntima, como tão acertadamente a doutrina espírita fala, e outras doutrinas. E foi isso que eu fiz, e faço até hoje. Por quê? Porque na hora em que você... não existem fórmulas, mas comigo, e na minha perspectiva, eu acho que existem 3 passos que o ser humano tem que tomar caso ele deseje sair da condição da trivialidade, da animalidade do psiquismo humano, para uma condição um pouquinho superior, no sentido de complexidade, sofisticação e elegância comportamental frente a si mesmo, não é frente aos outros. Primeira coisa, como a gente tem um mundo mental e um mundo emocional agitado, nervoso, ansioso, o primeiro passo é o do ritmo respiratório profundo que um ser humano tem que produzir para ele e, durante o dia, praticar várias vezes isso. Foi isso que eu fiz no trabalho, já que eu não podia fazer yoga em cima de uma montanha, na beira de um lago magnífico, eu fazia isso dentro da Caixa Econômica Federal, trabalhando. Fazia isso no meu dia, dirigindo meu carro, a minha moto. No início eu tinha moto. Parado no sinal, lá estava eu, respirando profundamente, porque no espelho da minha moto tinha uma etiqueta RSP, para me lembrar para eu respirar profundamente. Então, a respiração profunda é diferente dessa respiração. Sim, Nós temos quando não estamos prestando atenção a ela.
Então, quem respira assim tem uma sensação de ser totalmente diferente de quem respira. Segura o ar um pouco e a sensação de alguém. Essa é a respiração pranayama, vamos dizer, ou não? Qualquer respiração, pranayama significa exercícios respiratórios, práticas respiratórias. Tá. Então, qualquer prática que você faça movida pela sua vontade, termina substituindo no seu corpo essa respiração que acontece involuntariamente quando você não está prestando atenção. E quando você consegue substituir isso, você muda a sua sensação existencial. Você começa a se pacificar. Quando você se pacifica, aí você nota mais facilmente quando você erra, quando você age por impulso. Aí você começa a cobrar de você mesmo a não agir no primeiro impulso. Quando você começa a substituir os comportamentos nervosos por um comportamento mais equilibrado. Nesse ponto, as sanskaras e os vasanas, que são duas expressões sânscritas e não existem em outras línguas, que nós carregamos de vidas passadas e que estão pulsantes no nosso genoma, nesse ponto, esses protocolos deixam de serem automaticamente acionados, porque você não está agindo no primeiro impulso. Nesse ponto, meu irmão Eustáquio, e só nesse ponto, emerge um outro ser humano em você. Ou seja, emerge uma sensação de existir um ser humano no cérebro de Rogério, que é alguém que está no controle de si mesmo, e não um alguém que é movido pelas torrentes da correnteza do rio da vida. Sim. Nesse ponto começa o despertar espiritual de cada um de nós. Então, você me perguntou por essas tranqueiras que a gente carrega. São sanskaras, são fórmulas mentais que o espírito que nos anima vem trazendo de várias vidas, e como ele é incompetente na gestão delas, ele precisa criar eus humanos para quem ele repassa essas fórmulas. Aí esse eu humano vai sentir aquele impulso, aquela inquietação. Se esse eu humano apenas repete o impulso que vem nele, quando esse corpo morre, a merda continua do jeito que sempre esteve. Sim. Mas se o ser humano se educa, se autoconhece, se pacifica, ele educa não só a química do seu corpo, como ajuda o espírito que o anima a também se pacificar. Ah, mas eu pensava que era o espírito que me pacificava. Não. Só quando o espírito já é pacificado, ele cria o eu humano pacificado. Mas, normalmente, aqui na Terra só tem maluco. Do outro lado, também maluquinho aqui. Então, é preciso que o eu humano tome a iniciativa do processo. Em não fazendo isso, ninguém se limpa, porque a fé, a oração, que é um outro caminho que deveria limpar, infelizmente, não está funcionando. Você falou agora há pouco aí, faltam dois itens para você falar, né? Você falou da respiração, faltam mais dois aí. Isso. Tá. Quando a gente adquire essa consciência, por exemplo, hoje, eu fico lembrando de coisas que eu fiz no passado e não aceito. Quer dizer, eu tenho outro nível de consciência. Isso está vindo aflorar para você transmutar, para você fazer sublimar, digamos assim. Mas aí eu vejo que eu não consigo aceitar isso, coisa que eu fazia e não faço mais hoje, quando eu vejo, mas eu me torno uma pessoa não amorosa, como deveria ser, como a filosofia diz que você deve se transformar. Pelo contrário, eu me torno meio, como é que se diz? Quando você bota o lixo para fora, você fede, não é isso? Mas, Eustáquio, me permita, eu lhe conheço há, como você disse, 20, 30 anos. E você é uma pessoa amorosa. Mas, veja só, o amor incondicional que Jesus falava não é emocional, é filosófico. Porque as emoções mudam toda hora, mas a postura filosófica não. E você é alguém
que tem a mesma postura filosófica desde que eu lhe conheço. É verdade. Então, isso é um amor incondicional. Né? Só que, de vez em quando, a gente escorrega, explode, a gente chuta o pau da barraca. E eu tenho consciência, quando eu firo, quando eu faço aí, eu tenho consciência e como é que se diz, me faz mal, porque eu me sinto mal. Pois é. E a gente se realinha e vê se não repete o erro. Mas felizes de nós que ainda desconfiam que erraram, que tentam redimensionar, que tentam não repetir. A turma já faz isso por profissão, a turma já sai batendo, enganando, pisando no pescoço dos outros. Então, assim, é complicado. Mas voltando aos 3 passos que eu falei, você cobrou. Vamos ao segundo. O primeiro é o uso da respiração como sendo um freio de arrumação nas tranqueiras que a gente traz de vidas passadas ou que a gente adquire nessa vida. Só um eu pacificado, e a sensação da pacificação ela só se torna real quando o ritmo respiratório é mais alongado do que o trivial que acontece quando a gente não presta atenção à respiração. Então, a pacificação via respiração é o primeiro passo. Por quê? Porque a soberania de um eu humano sobre si mesmo passa necessariamente pelo controle das emoções. E o controle das emoções passa, inevitavelmente, pelo controle da respiração corporal, desculpem a redundância. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, qual é? É você não agir nunca no primeiro impulso. Esse O primeiro impulso é essa onda de informações que entram pelos dendritos dos neurônios e produzem a resposta no axônio, e lá vai o seu eu movido por isso. Isso não é você, é o mundo, é uma série de campos quânticos agindo sobre o seu cérebro e o seu eu vai. Isso não é você. Você não agindo no primeiro impulso, você dá tempo à sua sensibilidade mais íntima perceber que há um outro eu mais profundo em você. Tá. Então, esse eu profundo que surge com a arte de você não mais se confundir com os pensamentos, sentimentos que passam no primeiro momento na sua tela mental. Então, esse é o segundo passo, é o despertar do eu mais profundo em você, para que você não haja no primeiro impulso. Então, você já estando respirando pacificado e com o eu profundo desperto na sua consciência, qual é o terceiro passo? É você comunicar ao seu cérebro, ao invés dos outros darem ordens, você mesmo, através do diálogo interno, usa o discurso interior para você comunicar a si mesmo o que você quer fazer para que o seu cérebro produza carga peptídica vinculada a esta ordem. Ou é isso, ou o seu cérebro vai produzir a carga peptídica vinculada com... Esses 2 primeiros passos que você deu, eles ajudam a filtrar tudo isso aí que vem, que você falou agora há pouco. Você falou que tem um monte de coisa aí. Para eu comandar o meu cérebro, eu tenho que ter controle, como você falou, e tudo aquilo que vem de cima. O ser humano que dá esses 2 passos, ele já não age como rebanho humano e já não se sente existindo igual à maneira como o rebanho humano se sente. É uma outra sensação. O eu desse ser humano vai operar a partir de uma base pacificada e limpa. Não é que ele não erre, ele vai continuar errando, porque o genoma que a gente tem nos leva para o erro, nem que não queira. Mas ele vai ter noção de quem, entre aspas, ele é, do que ele pode vir a aspirar a ser no campo da sua expressão pessoal. Não é mágica, não é fórmula, não é truque, não é... Não, claro. É progresso pessoal trabalhado a cada segundo da existência. Tudo é muito coerente o que você falou. Por falar em obras, se você tem quase 60 livros já escritos, né? Tem algum específico que ajuda nesse processo, que mostra esses 3 passos ou não? Os 3 primeiros livros do Mentalma, basicamente, falam sobre isso. Mentalma fala exatamente sobre isso. Mentalma 2, Mentalma 3, e agora está saindo 4. São 8 módulos.
Nós temos um vídeo, inclusive, já fizemos uma conversa aqui, falando sobre o Mentalma. Você acessa aí no YouTube, busca Programa Vida Inteligente Mentalma, que já é o primeiro passo para você saber o que se trata e daí começar a ter consciência. Isso é muito bom. Elan, dormir. De noite eu durmo. Que tipo de atividades eu tenho? Eu vou para onde? Eu tenho a minha vida aqui, mas eu em si tem aquela conversa que diz que nós somos espíritos tendo uma experiência humana, né? Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Em assim sendo, o nosso trabalho maior é como espíritos, vamos usar esse termo. Então, quando eu me desvinculo aqui da matéria, toda vez que eu uso aquela coisa que nós chamamos de sono, para onde eu vou? Para onde cada um vai? Já falamos em outras vezes aqui aquela questão de socorrer, às vezes você vai participar de resgates, às vezes faz... O que a maioria das pessoas faz durante o estado de sono? Infelizmente, a quase totalidade humana foge de problemas quando o corpo pega no sono. É verdade. É verdade. Porque todo mundo atrás de todo mundo para descontar. Fugas, né? São fugas. Quem está minimamente livre desse tipo de situação, normalmente o espírito que anima nossos corpos já está em algum nível espiritual. Então, compreenda. O eu do espírito já está lá, onde ele mora, na cidade espiritual onde ele está, ou no espírito onde ele estiver. Só que esse espírito está ligado a esse corpo, cuja sensação de cérebro pulsante promove a sensação de que aqui existe um outro eu, que é o eu humano. Então fica o eu humano aqui e o espírito com o eu dele lá. Quando esse corpo dorme, esse eu aqui não vai para lugar nenhum, porque ele já está lá, repousando no eu espiritual. Então o espírito continua agindo e, seja lá o que ele faça, ou como ele se comporte, o eu da gente está hospedado também nesse espírito. Na verdade, lá é a realidade âncora para o nosso eu. Aqui é só um anzol. Ok. Aí, quando esse corpo vai acordar, a sensação de eu volta a existir em nós e as memórias da sensibilidade do eu espiritual, em tese, deveriam vir para cá, do jeito que as memórias que se passam aqui nesse cérebro vão para lá. Mas aí tem os véus da ignorância, que separam essa sensação de eu do eu espiritual. Aí essas informações chegam deformadas, distorcidas, é tipo um e-mail em que as letras saem todas misturadas e as frases não formam. Aí você olha para o e-mail, não entende nada, ou seja, aí o nosso eu sente aquelas imagens que vêm sob a forma de sonho, totalmente maluco, às vezes sem sentido, com certo padrão de demência ou de coisa estranha, e aí, entre aspas, a gente não consegue entender. Mas isso aí seriam restos de um filme que a consciência do meu espírito está tentando passar para a sensação do eu humano e não consegue devido a problemas no canal entre os dois eus. É interessante porque isso aí me faz lembrar uma nave espacial, né? Aquela que vai acopla, né? Se você não fizer o acoplamento perfeito, você vai ficar com impressões errôneas, né? É por aí. E me diz uma coisa agora. Quando muitas pessoas conversam sozinhas, né? Eu sou uma delas hoje. Eu converso comigo. E de louco eu não tenho absolutamente nada. Posso passar em qualquer lugar. E eu, conversando comigo, sei lá quem é o amigo, né? Vamos dizer, eu obtenho respostas, já falei sobre isso aqui. Eu bato papo. Isso é factível, vamos dizer? É factível você conversar consigo mesmo? Consigo é entre aspas, né? Como é que é esse processo? Na minha visão, é a atitude mais sã que nós podemos ter, apesar de estranha. Porque a turma do rebanho olha para alguém que está conversando consigo mesmo e diz, é maluco. Esse é o conceito.
Mas isso é o que Platão chamava do divino ócio. Divino? Olha, divino ócio, porque aparentemente isso é coisa de vagabundo, de quem é desocupado. Ah, o ócio, tá. Ok? Então, o seu contemporâneo, conterrâneo, Platão, dizia que isso é a arte do divino ócio, e é o tal do discurso interior que eu falei aqui, que é o terceiro passo que o ser humano tem que ter, porque assim ele comanda o seu cérebro. Quando o Eustáquio está conversando com Eustáquio, todo mundo que está tentando invadir a mente de Eustáquio, nessa hora não pode fazer nada, porque o cérebro da cabeça de Eustáquio está escutando a voz interior de Eustáquio, ou a própria voz, expressa oralmente. Nessa hora, o circuito se fecha e Eustáquio é 100% responsável sobre o que ele está dizendo para ele, sobre o que ele está marcando em si mesmo, e é assim que a gente se livra das más companhias, entendeu, Eustáquio? É tendo nós mesmos como uma grande companhia. A solidão é o grande laboratório da alma. Nossa, a gente tem que começar a desenvolver a conversa com nós mesmos, feliz de quem faz isso. Então, assim, lembre-se, você deve ter aprendido isso com o seu mestre Platão, porque essa é a arte do divino ócio. Só mestres espirituais têm esse hábito, essa mania. Então, você deve ter algum diploma aí guardado em alguma gaveta. Deve ter alguma coisinha, isso é muito bom. Eu gosto muito de conversar comigo, porque eu me ouço, né? Ao mesmo tempo, a gente fala com o espírito que nos anima. Exatamente, eu levo bronca, eu ouço bronca de mim mesmo, sabe? Então, é um processo interessante e é bom a gente abordar aqui, porque as pessoas podem estar num processo similar, conversando consigo mesmas, e achando que estão loucas, que estão obsediadas, que tem algum distúrbio psicológico, psiquiátrico, e o que você está falando serve como fomento para elas, para que elas possam se permitir a isso, né? De conversar consigo mesmas. Né? Tá, e outra questão, vamos dizer, qual é o caminho nos dias que nós estamos vivendo aqui, como você falou, agora há pouco, muito importante também, quando a gente dorme, a gente leva tudo que não devia levar para essa noite, para esse deslocamento aqui. Nesses tempos que se potencializam com essa violência, com esse desânimo, com essas tecnologias que desumanizaram as pessoas, né? O que você recomenda? Qual é o comportamento hoje para eu ter condição de respirar? Ou vontade de respirar, vamos dizer. Eu quero respirar que nem o Elan, dirigindo a moto, ou dentro do carro, ou fazendo isso aqui e tal. Eu preciso ter uma certa motivação, eu preciso ter uma certa, como é que se diz? Não está restrito a todos esses problemas que eu tenho. Eu tenho que ter uma oportunidade de fazer isso. Como enfrentar o mundo que nós estamos enfrentando, Elan? É fim de ciclo, patati patatá, sei lá como. Olha, basicamente existem os dois caminhos que a gente falou para nortear um ser humano, ou seja, para funcionar como sendo luzes que sinalizam para esse ser humano o que ele pode e deve fazer. Um é a fé religiosa, em que você transfere para a sua crença no modelo de Deus que existe no seu coração essa responsabilidade dele lhe guiar. Isso não tem funcionado, porque o mundo inteiro se tornou maluco na gestão da sua fé religiosa, mata-se em nome de Deus, mente-se em nome de Deus, manipula-se sensibilidade em nome de Deus, de Jesus, de Maomé, de Buda e por aí vai, mas esse é um caminho. E o outro é o caminho da fé, entre aspas, mas como profissão de fé filosófica. É uma questão de convicção. É quando você, por você mesmo, edifica ou elege ou escreve a sua constituição pessoal, os seus conceitos supremos de existência, e se deixa nortear por eles e procura se alinhar com a prática daquilo. No meu caso, eu sou alguém meio indisciplinado, então eu simplifico as coisas do jeito que posso, e na minha valoração, usando as expressões de Nietzsche,
dos conceitos ou dos modelos filosóficos que existem, aquilo que mais eu achei e acho importante é eu medir em mim mesmo se eu estou sendo digno. Digno em relação a que conceito? A expressão do bem, porque eu não sei. O ser humano não tem como provar a si mesmo se Deus existe, ou em existindo como ele é ou deixa de ser. Mas o bem, qualquer mamífero, ainda que irracional, sabe o que é o bem, porque é uma questão de ressonância límbica. Então, nós humanos, que além de mamíferos somos racionais, nós sabemos identificar o bem. E o bem, desde que você não seja um psicopata, é algo que você quer para você mesmo, então é fácil você imaginar o que os outros gostariam também de receber. Então, a prática do bem, o exercício da produção do bem, é o principal valor de vida ao qual eu me entrego, ao qual eu me alinho e do qual eu sou devoto. Eu dedico a minha vida a tentar valorizar o bem, porque o bem a gente não encontra como fruto de uma árvore ou para comprar em qualquer lugar. Ou um ser humano ou um mamífero produz o bem, ou ele não existe. Exato. O problema é que a gente vem acreditando que Deus faz o bem para a gente. Eu nunca vi isso. A religião diz, não, Deus é maravilhoso. A vida é maravilhosa. Os humanos é que são a doença da vida. Eu não sei se... Obviamente, isso é de uma indignidade total para com a condição humana. Porque eu vejo problemas no tipo de crença em Deus que a gente tem, eu vejo que a vida tem feridas e todas as espécies já nascem doentes e não pediram para nascer, então tem um problemaço aí na base disso tudo e do conceito de Deus ou de Criador que as pessoas deveriam prestar atenção. Então eu deixo isso de lado e me concentro na prática do bem, porque qualquer ser humano, mesmo cheio de defeitos, como é o meu caso, podem fazer o bem e podem se preocupar com o bem. Então, Eustáquio, esse é o meu código de vida. O bem. A dignidade de me sentir alinhado com isso. Quando eu não estou, eu procuro me cobrar. Eu não exijo isso dos outros, eu exijo isso de mim mesmo. Claro. Mas eu observo isso nos outros. Isso, e é uma coisa que eu já percebi, quer dizer, eu percebi. É uma coisa que vem com a gente, é como você tem uma etiqueta, sei lá, isso aí tá dentro de si. Se você for ver, está aí o bem, esse bem que você fala, é um atributo de cada ser. Basta você desenvolvê-lo ou deixar ele se manifestar, né? Porque a partir do momento que você vai colocando coisas em cima desse bem, ele não consegue se manifestar. Mas se você afasta essas coisas, ele vai lá reluzente como um grande sol, né? Que você disse. É isso que nos faz humanos, né, Eustáquio? É o bem querer. Sem isso, a vida não tem o menor sentido. Então é isso. Vamos levar a vida com fé, com esperança. O que a gente falou aqui hoje, né? Acreditar primeiro em nós próprios, né? Para poder deixar se manifestar isso, fazer esses exercícios, conversar consigo mesmo, não precisa fazer isso em público. Conversa escondido no teu escritório, no banheiro, quando você for, você está viajando, está na rua, faz isso. Isso é muito gratificante. Aí você vai vir o que um conterrâneo falou também, do conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que a gente conhece assim, a nós próprios, já estamos com meio caminho andado, né? A gente abre... Isso. E você vive a vida inteira, mesmo nesse mundo caótico, vivendo, sentindo a sensação de existir de forma digna, cobrando-se de si mesmo, e se a morte abraça esse corpo, a sensação do seu eu que você transfere para a vida espiritual é a de dignidade, é aquela que você sempre teve em vida. Às vezes que esse corpo morreu, eu não enchi o saco de Deus e de ninguém, me salve, não, me preparei para morrer com dignidade, porque essa é a sensação que eu mais busco produzir em mim mesmo. Então, assim, serve para a vida, serve para a arte da boa vida e da boa morte, serve para toda a eternidade, a prática do bem e da dignidade. Crença em Deus, crença em fulano, em Beltrano, e cada um faça o que quiser. É isso mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que as pessoas têm que acreditar em si próprias, antes de mais nada, para depois poder ter consciência do todo, né? Se você não tiver da sua individualidade,
você não pode entender o todo depois. É isso? É isso, meu irmão. Estamos juntos. Então, falou, Elan. Mais uma vez, meu muito obrigado, um forte abraço. Eu acho que foi muito legal a nossa conversa. Dá para a gente pensar. Mentalma, não se esqueçam, pessoal, Mentalma, tudo junto, uma palavra só. Tem aqui no YouTube, não só através do Vida Inteligente, como tem Mentalma no site do Elan, se eu não me engano, né? Tem o teu canal. Sim, também tem. E vejam esses livros aí, ou então busque o curso em curso na sua cidade. O Elan percorre o Brasil aí, ministrando esses módulos do Mentalma, que são muito legais. Tá bom? Elan, forte abraço, meu querido. Fique bem. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Conversa, às vezes é melhor sair. A melhor forma de você apaziguar o teu mundo físico é conhecer o mundo espiritual, da onde todos nós nos originamos, né? Vamos lá. É isso aí. Muita reflexão sobre o que foi falado hoje. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.